contra os craques do Brasileirão. Quem comenta a partida no Sport TV é Paulo César Vasconcelos. Paulo, já falamos antes do início do jogo no Tá Na Área. Você espera um jogo a vera, você espera um jogo disputado, mas você vê um time favorito em campo? Não, uma partida absolutamente equilibrada, mas com esse tom de seriedade que vai caracterizá-la. Porque se de um lado, os jogadores que vocês veem aí com a camisa verde e amarela da seleção brasileira querem mostrar serviço para o Dunga, é evidente que do outro lado, o Juan, o Ibson, esses jogadores também querem mostrar para o Dunga que podem, de repente, merecer uma convocação para a seleção principal. Vamos a outros detalhes da Seleção Olímpica com o repórter Vitorino Sherman. Seleção Olímpica que nesse momento posa para a foto. Hoje vai ser dirigida à beira do gramado pelo Jorginho. Dunga está suspenso por 2 partidas por xingar o árbitro na partida entre Brasil e México. A direção da CBF achou por bem não arriscar. Dunga assiste a partida de um camarote. Deixa eu conversar aqui com o Jorginho. Jorginho, nessa função aí agora de... Vocês têm um bom entrosamento, fazem os treinamentos juntos, um ao lado do outro, mas como é que foi a notícia, essa surpresa aí de você aqui, o Dunga lá? Como é que é essa comunicação? Já existia essa possibilidade, tal como prudência, né? Então é melhor ficar de fora, inclusive que ele pode já cumprir aí, facilita um pouquinho mais, que já em março ele pode estar de volta. O que foi conversado? A comissão técnica conversou com esse grupo de jogadores? A gente procurou passar tudo aquilo que havíamos treinado, os acertos que nós fizemos no treinamento. Pouco tempo, importante a equipe jogar bem compacta, o calor está forte, apesar de nós termos uma equipe bem jovem, aquele desejo muito grande de correr o tempo todo tem que ser, naturalmente, ter um pouquinho de tranquilidade, mas eu creio que vai dar tudo certo. Obrigado, Jorginho. Vamos agora às notícias da seleção do Campeonato Brasileiro. Bruno Cortes. Obrigado, Vitorino. Ao lado aqui do Richarlison, meio campo do São Paulo. O Richarlison é um jogo de festa, é um amistoso. Agora, para você que se destacou no Brasileiro, tem também seu nome sempre lembrado por jornalistas e torcedores também para uma seleção brasileira. É um jogo para mostrar serviço para o Dunga? Acho que a gente sabe da importância que é o jogo. Se torna de uma festa, de uma comemoração, mas nós jogadores com certeza que estão representando a seleção no campeonato, temos o nosso nome a zelar, temos o nosso objetivo, que é sempre apresentar um bom futebol e com certeza chamar a atenção do Dunga, por que não? Obrigado, Richarlison. Luiz. Obrigado, Bruno Cortes. Vamos confirmar as escalações, começando pela Seleção Olímpica do Brasil. Você viu o torcedor, muito calor hoje no Rio de Janeiro, uma temperatura muito alta para esse jogo entre a Seleção Olímpica e os craques do Brasileirão. O time do Brasil jogando com 1 Renan, 2 Ney, 3 Breno, número 4 Leandro Almeida, 6 Leonardo, 5 Charles, 7 Ramires, 8 Diego Souza e número 11 Wagner. No ataque Alexandre Pato, número 10 e Diogo 9. Dunga é o técnico, quem dirige a seleção é Jorginho. Vamos agora aos craques do Campeonato Brasileiro, a seleção de craques do Brasileirão. Time escalado com 1 Felipe no gol, 2 Leonardo Moura, Léo Moura número 2, Thiago Silva 3, Miranda 4, Juan número 6, Hernani 5, Richarlison 8, Ibson número 7, Jorge Wagner 10, Josiel o artilheiro 9, o vice-artilheiro Acosta número 11, Joel Santana e Caio Júnior são os técnicos. Nós temos 3 árbitros na partida. Leonardo Gaciba vai apitar os primeiros 30 minutos, Heber Roberto Lopes depois mais 30 e o último a apitar vai ser Paulo César Oliveira. Os assistentes Aristeu Leonardo Tavares e Marcos Peniche. Quase tudo pronto para o início do primeiro tempo. Saída da Seleção Olímpica do Brasil. Preparando para Pequim. Seleção brasileira se preparando para Pequim. Você viu ali, momento de oração do Ney. Ney, um dos destaques do Atlético Paranaense no último Campeonato Brasileiro. Gaciba confere os últimos detalhes. Aí o goleiro Renan, goleiro que teve alguns momentos como titular do Internacional no Campeonato Brasileiro. Quase tudo pronto para o início do primeiro tempo. Começam as emoções do primeiro tempo, Pato toca para trás, Ramires, são os primeiros movimentos do primeiro tempo. Brasil começa jogando pela esquerda com o Leonardo. Ele volta a jogada com o Leandro Almeida. Aí a Seleção Olímpica do Brasil. Paulo César, você espera um jogo lento nesse princípio em função do calor no Rio de Janeiro? Olha, Luiz, vai ser um jogo lento. É claro que a temperatura vai ter uma influência no comportamento dos jogadores, mas a ansiedade, especialmente pelo lado dos jovens que integram a Seleção Brasileira Olímpica, é muito maior. E em um determinado instante o calor será até ignorado. Wagner faz o lançamento. Leonardo tentando a jogada de linha de fundo.
Vem pela esquerda a seleção olímpica no seu primeiro ataque. Leonardo faz o cruzamento por baixo. Bola acaba não chegando no Diogo. Esse é Ramírez. Toma a iniciativa do jogo a seleção olímpica do Brasil. De novo Wagner. Jogador do Cruzeiro de Belo Horizonte. Leonardo é lateral da Portuguesa. O Wagner já foi convocado para a seleção principal pelo Dunga. Detalhes no gramado com o Vitorino Schermon, com o Bruno Cortes. Diogo. Falta marcada a favor da seleção olímpica. É o atacante da Portuguesa. Portuguesa voltando à primeira divisão do futebol brasileiro. Breno vem tentar a cabeçada. Leandro Almeida também vem para a grande área. Sai o cruzamento. Bola passou. Passou pelo Leandro, passou também pelo Diego Souza. É o Leandro Almeida. Caprichou no cruzamento, a bola foi longa demais, Diogo não chegou a tempo. Está jogando Léo Moura. Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, ele não tem idade para fazer parte da seleção olímpica. Hernanes toca na direita. Léo Moura. De novo, Thiago Silva do Fluminense. Está jogando pela esquerda a seleção dos craques do Brasileirão. Jorge Wagner. Tentou uma tabela com o Richarlison. Os dois trazem entrosamento do São Paulo. Esse é Alexandre Pato. Existe uma enorme expectativa em relação ao futebol do Pato. É um jogador de muita habilidade. Um jogador que ganhou 4 quilos nessa estada na Itália. Chegou com 72 e está pesando nesse momento 76 quilos. Diego Souza. Breno. São Paulo pretende manter o Breno, Paulo César, pelo menos até o meio do ano. Mas já contratou o Juninho do Botafogo. Lançamento para o Ney. Vai ser meio difícil. Inclusive por isso o São Paulo foi buscar no Botafogo mais um reforço. Depois, primeiro tinha contratado o Joilson e agora contratou o Juninho. Amanhã tem Bem Amigos. Galvão Bueno apresentando amanhã o Bem Amigos às 9 horas da noite. Os convidados são Cacá Bueno, bicampeão da Stock Car Brasil. E Antônio Carlos, coordenador técnico do Corinthians. Leonardo tocou de cabeça. Essa é a primeira vez que a seleção olímpica enfrenta uma seleção do Campeonato Brasileiro. Mas em uma oportunidade a seleção olímpica do Brasil já enfrentou a seleção brasileira principal. Foi há 35 anos, em 1972. O jogo foi em Uberaba e a seleção principal venceu a Olímpica por 2-1. Gols de Rivelino e Jairzinho. Zé Carlos, ex-jogador do Santa Cruz, fez o gol da seleção olímpica. Juan. Pato chegou atropelando. Falta do Alexandre Pato. Ibson abre a bola na direita. Léo Moura. É a marcação do Leonardo. Vem o lateral do Flamengo. Bola para a seleção dos craques do Brasileirão. Você acompanhando na Globo Internacional os primeiros movimentos do primeiro tempo. Temos quase 4 minutos. Bola não chegou no Acosta. Acosta, um jogador muito cobiçado para a próxima temporada. Costa teria propostas do São Paulo, do Santos, do Cruzeiro. Léo Moura. Richarlison está mancando em campo nesse momento. Foi um choque com o Diego Souza, quando a seleção dos craques do Brasileirão estava saindo para o jogo. Ibson na entrada da área, beleza de bola para o Josiel, cara a cara, bateu pro gol! É escanteio, foi travado na hora do chute o artilheiro Josiel, jogador do Paraná. Linda tabela com Ibson, você está revendo, ficou cara a cara. Quase o primeiro gol dos craques do Brasileirão. Por ver o Richarlison mancando, o Carlos Veiga, médico do Fluminense, já está aqui atento. É escanteio para a seleção dos craques do Brasileirão. Sai o cruzamento, cruzamento aberto. Toque de cabeça do Miranda. Domina Jorge Wagner. Léo Moura. De novo com a marcação do Leonardo. Léo Moura puxa para dentro. Força a tabela com Richarlison. Mais um escanteio para os craques do Brasileirão. O jogo começa movimentado aqui no Rio de Janeiro. Você vê aí o artilheiro Josiel. Mais uma cobrança para Léo Moura. Cobrança aberta, Josiel toca de cabeça na bola. Sobra de Alexandre Pato, tentou um lençol. A torcida vibra, lá vem Pato com a bola dominada, jogador do Milan da Itália. Meia lua. Ney passou, recebeu, linda jogada do Pato, sai o cruzamento. Bola para a marca do pênalti.
Sobra de Miranda. Acosta. Ibson. Hernanes. De novo Ibson. Levou uma trombada, jogada legal. Charles ganhou na boa, mas a bola já é de novo dos craques do Brasileirão. A torcida do Flamengo vibrou com a jogada do Ibson. O Ramírez fez falta no Ibson. Jorge Wagner. Parece que está tudo ok com o Richarlison nesse momento. Acosta. Léo Moura. Richarlison deu um carrinho. Tiro de meta. Não, auxiliar, aponta, escanteio. O Gaciba tinha dado tiro de meta. Marcação do Marcos Peniche. E a primeira instrução passada para o time da seleção do Campeonato Brasileiro foi dada pelo Caio Júnior. João Santana, por enquanto, o tempo inteiro sentadinho. Mais um escanteio para os craques do Brasileirão. Cobrança na direção do Miranda. Ele toca de cabeça para a pequena área, para o Acosta. Mais um escanteio. Luiz. Vitorino Sherman. O Peniche e o Aristeu, os dois auxiliares, estão se despedindo hoje do futebol, da arbitragem. O último toque foi do Ney, do Atlético Paranaense. Na cobrança, Jorge Wagner, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo São Paulo. Você vê aí Joel Santana e Caio Júnior. Joel do Flamengo, Caio Júnior agora do Goiás. Jorge Wagner na cobrança do escanteio. Bola na primeira trave. Diogo tirou. 7 minutos no primeiro tempo. Seleção Olímpica do Brasil 0. Craques do Brasileirão também 0. Mais um corte do Ney para o lado. Juan foi revelado pelo São Paulo, jogador do Flamengo. Esteve no Arsenal da Inglaterra e no Fluminense, no Rio de Janeiro. Seleção Olímpica do Brasil, a seleção sub-23, não atua há quase 4 anos. A última partida foi em 2004, o Brasil comandado pelo Ricardo Gomes. Perdeu para o Paraguai em Vinha Del Mar por 1-0, gol do De Vaca. E acabou fora das últimas Olimpíadas. Hernanes. Léo Moura. Os craques do Brasileirão vêm para o ataque mais uma vez. Ótima bola para o Richarlison, condição legal, cruzamento. O Acosta estava livre na pequena área. Bom corte do Breno. Thiago tocou de cabeça. Léo Moura também de cabeça, chamando Hernanes. O caminho do Penta, toda a trajetória do São Paulo até a conquista do 5º título brasileiro, especial São Paulo Pentacampeão. Hoje às 9h30 da noite para você, logo depois do troca de passes. Esse é Léo Moura. Jorge Wagner. Juan. Josiel pede. Juan faz o cruzamento para Acosta, tentou a cabeçada. Ibson bateu pro gol, a bola explodiu no Breno. Tirou do jeito que deu o Leonardo. Wagner, de novo Leonardo. Luiz. Vitorino Sherman. Jorginho preocupado com a marcação no meio campo, pedindo para que o Diego Souza diminua o espaço e auxilie na marcação. Paulo César Vasconcelos. É porque, na verdade, os dois zagueiros da seleção olímpica, o Breno e o Leandro Almeida, estão expostos ao combate direto ao Acosta e ao Josiel. E, além de tudo, o meio de campo da seleção de craques do Brasileirão tem uma movimentação muito maior do que o meio de campo da seleção olímpica. Por isso, essa preocupação em marcar. Porque até o momento o Ibson e o Jorge Wagner têm recebido sempre a bola livre em marcação. Veja como é fácil para a seleção de craques do Brasileirão trocar passes. Ó. Sempre encontrando espaço. Juan tentou uma devolução para o Jorge Wagner. Está jogando o Diego Souza, jogador do Grêmio. Na verdade, os direitos dele são do Benfica. Ele tem contrato com o Grêmio até o fim do ano. Outro que interessa o São Paulo. São Paulo querendo a contratação do Diego. Ney acabou caindo. Josiel raspou de cabeça. Leonardo tira. Bola para Ramírez. É o jogador do Cruzeiro. Tentava o pato aqui na direita. Categoria do Richarlison. Tocando com o Léo Moura. São jogadores da seleção dos craques do Brasileirão também querendo mostrar serviço para o técnico da seleção olímpica, para o Dunga. Técnico da seleção olímpica e da seleção principal do Brasil. Esse aí que é vaga. Bola tocada para o Ibson. Vamos ver o ataque da seleção olímpica no talento de Alexandre Pato. Boa abertura. Diogo pela direita. Wagner e Pato esperam o cruzamento. O Pato fica na entrada da área. Domina. Acabou sendo desarmado. O corte foi do Thiago Silva. Sobra do Diogo.
Tentou um drible, falta marcada. Marcação do Aristeu Leonardo Tavares. Mais interessante de observar nesse início do jogo do Alexandre Pato, Luiz, é como ele está se movimentando, pedindo o jogo, querendo aparecer na partida. É interessante quando você tem um jogador com esse espírito dentro de campo. E até agora ele tem demonstrado isso. Pato foi o destaque do último coletivo na Granja Comari, vencido pelos titulares sobre os reservas 3-1. Marcou um gol e colocou uma bola no travessão. Wagner na cobrança de falta para a seleção brasileira. Felipe fazendo a sua primeira defesa. Sem dúvida, o grande destaque do Corinthians no Campeonato Brasileiro, o goleiro Felipe, apesar do rebaixamento do Corinthians. Falando em Campeonato Brasileiro, foram realizados 380 jogos com 1.047 gols marcados na última edição do Campeonato Brasileiro, a uma média de 2,75. Leonardo. Diogo buscando o jogo, tocando com Wagner. Falta no Wagner. Vamos virar o jogo! Diego Souza. Breno. Dá uma opção pra ele aqui no fundo! Você ouviu o grito no gramado, dá uma opção para ele aqui no fundo. Jorge Wagner. Pega aqui, não deixa aí jogar mais não, deixa mais não. Vamos pegar. Já diminuiu, pega, vamos lá. Aí o Jorginho, assistente do Dunga. Jorge Wagner. Tocando com o Léo Moura. José, o artilheiro do campeonato com 20 gols. Hernanes bateu pro gol. Bruno Cortes, os técnicos da seleção dos craques estão dando alguma orientação nesse momento, Bruno? Como eu disse, só o Caio Júnior foi ali na beira do campo para dar instrução. Agora conversando aqui com o Joel Santana. O Joel Santana, apesar de jogo festivo, amistoso, com a sua tradicional pranchetinha aqui ao lado. É o goleiro Renan, de 22 anos. Foi titular da seleção brasileira no último Mundial Sub-20 em 2005 na Holanda. Lembrando que o Renan no Campeonato Brasileiro do ano passado ficou 8 partidas no Inter sem levar gol, quebrando o recorde do Tafarel. Léo Moura. Primeiro tempo, 13 minutos. Falta marcada no Léo Moura. Léo está com 29 anos. Esse é Hernanes. Virando com o Juan do Flamengo. Richarlison. De novo o Léo Moura. Começa a surgir uma rivalidade das torcidas cariocas aqui. Os jogadores do Flamengo, quando pegam na bola, estão sendo vaiados. Richarlison. Wagner foi o último a tocar. Luiz. Vitorino Sherman. No período na Granja Comari, a seleção brasileira apresentou, além da dedicação, uma certa timidez, além da concentração, uma certa timidez. Instrumentos musicais foram colocados à disposição do grupo para que o grupo pudesse descontrair, mas ninguém se habilitou. Jorge Wagner. Juan. Agora aplaudido pela torcida do Flamengo. Foi puxado o Juan. Categoria do Hernanes, tocando na boa, tocando bonito. Léo Moura. Saiu o cruzamento, Josiel subiu, a Costa também, a bola passou pelos dois. Você acompanhando aqui no Sport TV, a seleção olímpica jogando contra os craques do Brasileirão. Beto Acosta. Juan na linha de fundo, faz o cruzamento por baixo, passou pelo Josiel, a Costa bateu pro gol, Renan pegou. Caiu no pé direito, que não é o bom. A bola acabou saindo fraca. Renan fez uma reposição veloz, Thiago Silva ganhando o Pato. Mais uma reposição veloz, tentando pegar o Pato no contra-ataque, mas também porque o meio de campo não está dando segurança a essa seleção olímpica na saída de jogo. Veja como troca passes aqui a seleção de craques do Brasileirão. E sempre encontrando os laterais livres, o Leonardo Moura pela direita e o Juan pela esquerda. Entrada dura agora do Ramírez no Josiel. Esse Hernanes na entrada da área, deu uma pedalada. Juan, a Costa espera o cruzamento. Ney chegou travando, o último toque foi do Juan. A torcida gritou o nome do Obina agora, Luiz.
Detalhes no gramado com Bruno Cortes, com Vitorino Sherman. Time campeão da Copa do Brasil, SAD enfrenta o Radar. Futebol feminino amanhã, 7 da noite, ao vivo. Tá na área, faz a preliminar às 6. Acosta dividiu. Ganha Breno do São Paulo. Josiel do Paraná, divide. Jogo perigoso do Josiel no Wagner. Veja aí de novo, entrou por cima realmente o Josiel. Diego Souza. Ney. Diogo. Charles tocando aqui na direita. Passes curtos. Diogo. Excelente antecipação do Hernanes. Josiel aberto na esquerda. Jogo perigoso agora do Ibson. Mais uma dividida dura, segunda seguida. Esse é Wagner. Pato. Há um pedido do Jorginho para que a seleção olímpica mantenha mais a posse de bola, toque a bola, faça ela rolar. Se ouvindo, Ney faz o cruzamento, bola para o Alexandre Pato. Paulo César Vasconcelos. É um típico lance da precipitação e da ansiedade, na verdade, que domina esses jogadores da seleção olímpica. Essa bola que o Ney cruzou, o Diego Souza tinha passado à frente para receber, fazer a jogada, manter a posse de bola e trocar passo, coisa que a seleção olímpica até agora não tem conseguido. Lançamento para o Jorge Wagner pela esquerda, ele faz o cruzamento. Acosta acredita na jogada, bateu para o gol, Acosta bateu para fora. Chegou chutando o uruguaio Acosta. Tiro de meta para Renan. Acosta está com 30 anos, é um jogador alto de 1,90 m. Uruguaio de Montevidéu, revelado pelo defensor. Você acompanhando no Sport TV e na Globo Internacional a seleção olímpica do Brasil jogando contra a seleção de craques do Brasileirão. Até o momento 0-0. Richarlison. Tivemos hoje um acidente terrível em São Paulo. Stock Lights, infelizmente, tivemos a morte do piloto Rafael Esperafico. No intervalo nós temos outras notícias para você desse acidente terrível que aconteceu hoje em Interlagos. Ibson foi empurrado. Hernanes levou vantagem. Agora a falta cobrada com Jorge Wagner. Paulo César, você acredita na permanência do Jorge Wagner no São Paulo? Acredito que é um jogador que o São Paulo conseguirá manter, sim. E é muito importante no esquema do Muricy. Ibson tentou o drible, Charles, perfeito no desarme. Tá aí o jogador do Cruzeiro tocando com o Ramires, também do Cruzeiro. 3 jogadores do Cruzeiro no meio campo. A bola passou pelos 3. Wagner. Leonardo. Diogo. Vai para Ramires. Wagner. Diogo. Tentou o drible. Bola cortada pelo Thiago Silva. Só agora aparece o Ney aqui pela direita. Deixada do Diego. A bola quase ficou com o Pato. Está jogando Jorge Wagner para a seleção dos craques do Brasileirão. Josiel fez 20 gols no Campeonato Brasileiro. O Paraná Clube foi rebaixado. Aliás, o vice-artilheiro, o Acosta, jogador do Náutico. E o Náutico brigou para não cair até a penúltima rodada. Acosta, Luiz, que pode jogar no São Paulo no ano que vem. O Clube Paulista espera por uma resposta do Cerrito, time do Uruguai que tem os direitos federativos do Acosta. Ele tenta a tabela com o Léo Moura. Jogador do Flamengo passa bonito, passa por 2. Josiel pediu, Léo Moura com a bola dominada. Caiu na grande área, segue o lance. A torcida do Flamengo queria pênalti aqui no Engenhão. O Joel também parece que despertou, levantou, reclamou, pediu pênalti. Vamos rever o lance. Paulo César Vasconcelos. Não houve nada, não houve nada. Choque normal e aí o Leonardo Moura se desequilibrou. Jogo aberto pela esquerda. Tenta a jogada de linha de fundo.
Tem mais um corte do Thiago Silva. Outro que está jogando também para o Dunga. Já foi convocado pelo Dunga para a seleção principal. Não tem idade para a seleção olímpica. O zagueiro do Fluminense fez o corte a escanteio para a seleção olímpica do Brasil. Cobrança de escanteio, uma cobrança mais aberta. Breno insiste. Jorge Wagner tentou o toque para o Acosta. Logo depois de seleção olímpica contra craques do Brasileirão, tem mais brasileiro sub-20, tem Atlético Mineiro e Santos. Hoje já mostramos 2 para o Internacional, 0 para o Flamengo. O Inter garantiu a primeira colocação do grupo 1. O Flamengo joga na terça-feira por um empate contra o Náutico. Logo depois de Atlético Mineiro e Santos, troca de passes. Leandro Almeida. Charles. Diogo. De novo Charles. Cruzeiro apresentando algumas novidades nesse último Campeonato Brasileiro. Charles, um excelente nome na campanha do Cruzeiro. Cruzeiro classificado para a Libertadores da América. Agora o Cruzeiro sob o comando de Adilson Batista. Está jogando com muito espaço o Léo Moura depois de um ótimo lançamento do Richarlison. Acosta. A marcação do Leandro Almeida, jogador do Atlético. Falta do Acosta no Leandro Almeida. Luiz. Vitorino chamou. Torcida pedindo Toró na seleção olímpica. O Toró chegou a ser usado no primeiro coletivo, no segundo tempo do primeiro coletivo, testado no meio-campo da seleção olímpica. Diego foi revelado pelo Fluminense. Do Fluminense ele foi para o Benfica, do Benfica para o Flamengo, voltou ao Benfica e foi um dos destaques do Grêmio na campanha desse ano, especialmente na Libertadores. Charles. Temos 23 minutos no primeiro tempo. Leonardo vem no apoio. Passou na boa pelo Léo Moura. Leonardo dentro da grande área. Faz o cruzamento. A sobra é de Léo Moura. Bruno Cortes, como é que estão os técnicos da seleção dos craques do Brasileirão, Bruno? Bem tranquilos. Caio Júnior e Gel Santana de vez em quando conversam aqui entre eles, mas só o Caio Júnior foi ali à beira do campo conversar com os jogadores até agora. Esse Hernanes tocando com Ibson. Richarlison. Jorge Wagner, daí para Juan. Hernanes, ótima tabela. Juan com espaço para o cruzamento. Pegou mal na bola, Acosta de bicicleta. O Ibson pegou mal, mas o Acosta completou na boa. E mais uma vez a jogada saiu pelas laterais. A única jogada pela lateral que a seleção olímpica fez foi agora há pouco com o Leonardo, pelo lado esquerdo. Já a seleção de craques do Brasileirão tem utilizado as laterais com mais frequência. Isso se deve à movimentação. Os jogadores da seleção olímpica, Luiz, me passa a impressão de estarem um pouco assustados e arriscando pouco, porque estão com medo de errar e aí se queimarem diante do técnico. Mas na verdade tem que arriscar, porque a ousadia aí é fundamental. 0-0, quase 25 minutos primeiro tempo. Esse é Jorge Wagner. Os direitos do Jorge Wagner são do Real Betis da Espanha. Miranda. Jorge Wagner. Dois dos destaques do São Paulo, campeão brasileiro. Aliás, falando em São Paulo, o caminho do Penta, toda a trajetória do São Paulo até a conquista do 5º título brasileiro. Especial São Paulo Penta, campeão, hoje às 9h30, logo depois do troca de passes. Richarlison. Faz o lançamento para o Jorge Wagner. Ney fez a proteção, a bola fica com o Renan. Diego Souza. Bola para Leonardo. Ney toca na frente. Diogo tentou um giro de corpo. Juan entrou por baixo.
Falta do lateral do Flamengo no atacante da Portuguesa. Você viu mais uma vez o lance. Falta no Diogo. Ele tem apenas 20 anos. Natural de São Paulo, revelado nas categorias de base da Portuguesa. Tem contrato até setembro de 2009. Ele foi o artilheiro da Portuguesa na Série B com 19 gols em 27 jogos. Charles faz o cruzamento. A bola passa pelo Richarlison, fica com ele na sequência. Ibson. Léo Moura. Hernanes. Ibson dispara, não recebe. Jorge Wagner. Revelado pelo Bahia. Acosta. Juan. Zero para a seleção olímpica, 0 para os craques do Brasileirão. Ibson na entrada da área. Bonito passe. Léo Moura. Na linha de fundo ele faz o cruzamento, tentava Juan. A sobra de Josiel. A bola permanece dentro da grande área, voltou o lance com Hernanes. Passou na boa, bateu de fora. No bate-rebate, Diego toca na frente. Tem contra-ataque. Tem contra-ataque na explosão do Diogo. Pato pede no meio. Ele faz o lançamento para o Alexandre Pato, que tem a marcação do Thiago Silva. Ramires faz a virada. Esse é Diogo. O Wagner caiu, a sobra fica com o Diogo, que também cai. Gaciba manda seguir. Acosta. Ibson. Aos poucos o Diogo vai se convencer que não vai ser caindo que o árbitro vai marcar a falta. Porque muitas vezes o jogador ainda acha que o fato dele ir ao chão já é o suficiente para que o árbitro marque falta. Foi a terceira vez que isso aconteceu com o Diogo. E nós revemos aí a falta muito bem marcada do Charles no Ibson. Acosta. O uruguaio busca a melhor opção, levanta a cabeça, toca aqui com o Juan. Jorginho preocupado aqui à beira do gramado, dizendo o seguinte: estamos dando muito espaço, diminui. Ibson. Richarlison. Pelo meio. Tem espaço Jorge Wagner. Ele faz o cruzamento, a bola não chega no Acosta. Breno tirou de cabeça. Ramires perdeu a bola para o Hernanes. Ramires ganha do Léo Moura. Pato se apresenta pelo meio. Leonardo vem atrás fazendo a ultrapassagem. Alexandre Pato. Vai para Leonardo. Cruzamento. Diogo não chegou na bola. E marcado o empurrão, marcada a falta. Paulo César Vasconcelos. Você vai acompanhar na saída de bola que a seleção olímpica começa a marcar no seu campo. Com isso, permite com que a seleção brasileira, dos craques do Brasileirão, possa trocar passes com facilidade e com detalhe. Os 3 jogadores do meio de campo, os 4 jogadores do meio de campo da seleção de craques do Brasileirão, quando agora Heber Roberto Lopes assume o apito no lugar de Leonardo Gaciba, se movimentam muito. Essa é uma característica do Ibson, é uma característica do Richard, é uma característica do Hernandes e do Jorge Wagner. Uma marcação atrás, como tem sido feita pela seleção olímpica, diante de um meio de campo que se movimenta, deixa a equipe, a seleção olímpica, muito exposta. E a mudança do juiz dá um tempinho para os jogadores. Os jogadores todos se refrescando aqui à beira do gramado. Muito calor na tarde de hoje no Rio de Janeiro. Luiz. Vitorino Sherman. Lembrando que as substituições são ilimitadas. No banco de reservas, o Dunga conta com Felipe, Apodi, Léo, Rodolfo, Valmir, Toró, Maicon, Pedro Ken, Thiago Neves, Kenrisson e Pedro Aldoni. Amanhã tem Bem Amigos às 9 horas da noite com o Galvão Bueno. Os convidados são Cacá Bueno, bicampeão da Stock Car, e Antônio Carlos, coordenador técnico do Corinthians. Não perca Bem Amigos amanhã às 9 da noite com o Galvão Bueno. 30 minutos, primeiro tempo 0-0, craques do Brasileirão contra a Seleção Olímpica do Brasil. Richarlison, Juan está pedindo aqui na sombra.
Acosta. Agora sim ele viu o Juan. Juan puxou a camisa. Que isso, Juan? Puxou demais a camisa do Charles. Sim, o cartão amarelo. Não está proibido dar cartão amarelo não, tá, Vitorino? Não. Você está revendo o lance. Desde o primeiro momento ele puxou, não deixou o Charles sair. Jorginho agora com o telefone recebendo instruções do Dunga. Telefone celular. Charles. Na verdade, o Dunga está com uma visão mais privilegiada até do que a do Jorginho, porque ele está vendo o jogo do alto. Com isso, ele tem uma ideia mais ampla de como está se comportando a seleção olímpica, que comete esse erro de marcar muito atrás, dar muito espaço na saída de bola para a seleção de craques do Brasileirão. Temos quase 32 minutos. Thiago Silva tocando com o Hernanes. Toda a história da seleção brasileira olímpica disputou 62 jogos no Brasil com 41 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Juan. Vaiado pelos outros torcedores do Rio de Janeiro. Ney dividiu. Último toque do lateral do Flamengo. Tá aí o Ney, o lateral direito da seleção olímpica, que não perde uma partida em casa há quase 16 anos. Há 19 jogos a seleção olímpica não perde em casa. A última derrota em gramados brasileiros foi em 92 para a Argentina. A Argentina venceu por 1-0 em Teresina. Depois foram mais 19 jogos no Brasil, com 16 partidas vencidas pela seleção olímpica e 3 empates. 0 para a seleção olímpica, 0 para os craques do Brasileirão. Ney passou da bola. Josiel. Jorge Wagner. Thiago Silva. Léo Moura. Hernanes aparece como elemento surpresa pela direita. É a marcação do Charles. No toque do jogador da seleção olímpica. Acosta ficou esperando. Ramírez chegou. Está jogando o Charles. Está procurando alguém. Levantou a cabeça. Achou o Ney aqui na direita. Diogo. Diego. Diogo com a bola dominada na entrada da área. Faz o cruzamento na direção do Pato. Tira Thiago Silva. Ibson revelado pelo Flamengo. Do Flamengo para o Porto de Portugal. Uma primeira temporada muito boa em Portugal. Depois o técnico não utilizou mais o Ibson. Ele conseguiu voltar para o Flamengo no meio do Campeonato Brasileiro. Léo Moura. Bola para Ibson. Juan. Vai de novo para o Juan. Josiel na entrada da área. Juan pediu. Josiel tentou o drible. Juan com a sobra. Driblou. Ficou cara a cara. Bateu. Renan pegou. Defesa do Renan. Um chute quase da entrada da pequena área. Mas o Juan chutou em cima do goleiro do Internacional. Como você está revendo agora. Falta marcada. Falta do Ney. O Jorginho agora mandou um recado para o juiz, para o Eber. Eber, deixa a seleção tocar. Tocar a bola. Fazer a partida rodar. Acosta. Juan. Ney marca a distância. Essa é a tabela do Flamengo. Ibson fez a devolução para o Juan e ele ganha o escanteio. Incansável o Charles. Chegou bem na cobertura. Veja aí todo o esforço do jogador do Cruzeiro. Mas esse esforço é feito porque não há uma marcação mais efetiva sobre os laterais da seleção de craques do Brasileirão. Veja que o Juan está sempre aparecendo e sempre aparecendo em condições de criar jogada. Por quê? Porque a marcação vem sempre depois que ele vai participar da jogada. Batendo o escanteio, Jorge Wagner. Cobrança na entrada da pequena área. A bola é de Renan. 0 para a seleção olímpica, 0 para os craques do Brasileirão. Diogo.
Mais um corte do Thiago Silva. Vamos tocar, virar o jogo. Ei, avança um pouquinho, vai, bate de frente. Você curtindo todo o clima dos bancos. Todo instante nós temos algumas orientações. E você curtindo no Sport TV, você curtindo na Globo Internacional. 0 para a Seleção Olímpica do Brasil, 0 para os craques do Brasileirão. Pato. Tirada ruim do Alexandre Pato. O Pato começou muito bem no jogo, mas aos poucos foi sumindo. Enquanto atuou aqui, aberto pelo lado direito, teve uma participação interessante em 2, 3 lances. Depois houve uma inversão. O Diogo está atuando um pouco mais aberto aqui pelo lado direito e o Pato está mais centralizado. E a partir desse instante, ele realmente praticamente desapareceu do jogo. Hernanes de cabeça, Leonardo também de cabeça, esse é Wagner. Hernanes por baixo, Leonardo. Vem mais uma vez no apoio lateral da Portuguesa, tocando com Alexandre Pato, passou na boa. Ainda Pato faz o cruzamento. Bola forte demais. Diego Souza. Vem para dentro da grande área mais uma vez. Sobra do Ney. Pressiona a Seleção Olímpica. Wagner. Ney. Último toque do Juan. Chegamos agora a 37 no primeiro tempo. Hoje às 8 tem troca de passes. Pato. Ney. Bola para a Seleção Olímpica do Brasil. Charles. Leonardo. Wagner. Caiu na jogada com o Hernanes. O Wagner ficou pedindo um pênalti. Seleção dos craques do Brasileirão contra-ataca. E o contra-ataque é muito perigoso. O toque para o Léo Moura. Renan sai bem do gol. Luiz, a última seleção de craques do Campeonato Brasileiro foi reunida em 2005. Tinha a seguinte escalação: Arley, Gabriel, André Dias, André Leone, Michel Bastos, Marcinho Guerreiro, Tinga, Rodrigo Tabata, Petkovic, Fernandão e Rafael Sobis. Portanto, nenhum jogador que hoje integra essa seleção do Campeonato Brasileiro de 2007. Detalhe dos craques do Brasileirão com Bruno Cortes. As informações da Seleção Olímpica do Brasil você acompanha com o Vitorino Sherman. Ramírez. De novo Ramírez do Cruzeiro na entrada da área, ajeitou. Passe forte demais para o Wagner. Vamos ver a jogada do Wagner mais uma vez. Paulo César Vasconcelos. Para mim, pênalti. Na jogada com o Hernanes, ele estava dentro da grande área. Jorge Wagner. Josiel. Mais um corte do Charles. Uma ótima ligação com o Diogo. Tem a marcação do Richarlison. Pato. Acabou não dominando ali o Diego Souza, Léo Moura. Diego Souza e Léo Moura jogaram juntos no Fluminense em 2005. Jorge Wagner. Acosta. De novo Léo Moura. Hernanes. Lançamento para o Josiel na frente. Domina em condição legal. Bateu cruzado. Renan Acosta. Gol! É dos craques do Brasileirão. Beto Acosta. Os craques saem na frente com o gol de Acosta. Josiel dominou pela esquerda, o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 20 gols. Bateu, Renan defendeu. O vice-artilheiro com 19 gols marcou. Acosta, 1-0, craques do Brasileirão. A jogada começa com o lançamento do Hernanes, perfeito para o Josiel, mais uma vez nas costas do zagueiro. E antes de culpar o Renan, é interessante observar que ninguém se preocupou em acompanhar o Acosta. Porque esse tem sido o problema da Seleção Olímpica até o momento. Está muito frouxa na marcação. Há sempre espaços para a seleção de craques do Brasileirão dominar, olhar para onde lançar, jogando pelas laterais. Os jogadores me parecem um pouco intimidados
em serem mais agressivos nessa marcação, em tentarem arriscar mais. E a outra seleção, a seleção de craques do Brasileirão, joga de forma mais descontraída, tão descontraída quanto eficiente. Tentativa de resposta com o Pato na entrada da área. Charles bateu pro gol. Até agora o Felipe não fez nenhuma defesa. Não, e esse lance agora foi bem interessante, porque o Pato poderia ter chutado essa bola para gol. O que ele preferiu? Fazer a jogada com quem vinha se aproximando da área. Essa ousadia, essa vontade de arriscar, falta à seleção olímpica. Luiz. Você está vendo mais uma vez o lance do gol dos craques do Brasileirão? Wagner faz o cruzamento. Bola cortada para trás. Na verdade, o Felipe fez uma defesa em todo o primeiro tempo. Vitorino Sherman. Após o gol, Jorginho mandou para o aquecimento Toró, Pedro Ken e Pedro Oldoni. 1-0 para os craques do Brasileirão. Você acompanhando no Sport TV o amistoso. Cruzamento na segunda trave, forte demais. Paulo César Vasconcelos. Você vê que são dois jogadores de meio de campo e um atacante. O maior problema tem sido exatamente nesses dois setores. Os jogadores encarregados da proteção à defesa até agora não conseguiram realizar essa tarefa de forma eficiente. Nem o Ramírez, nem o Charles. E o ataque, até o momento, se movimenta muito, mas é muito pouco agressivo. Tanto que você já observou que o Felipe fez apenas uma defesa. Luiz Acosta, que fez o gol até agora desse jogo, é o segundo jogador uruguaio que mais marcou na história, olha aí. Bola longa para o Juan Bruno Cortes. Mais marcou gols na história do Campeonato Brasileiro. Na frente dele, apenas o Pedro Rocha, que na década de 70 marcou 30 gols. O Acosta fez 19 nesse brasileiro. O caminho do Penta, toda a trajetória do São Paulo até a conquista do 5º título brasileiro especial São Paulo Pentacampeão. Hoje, 9h30 da noite, logo depois do troca de passes. Olhando pra bola, ô! Olha a segunda bola! E no brasileiro, Luiz Acosta fez 5 gols de cabeça. Foi o jogador que mais fez gols nesse fundamento. Pega a bola, Diego, vamos! Charles. Diego Souza, Charles. Leandro Almeida. De novo Charles. Ney estava pedindo aqui na direita e não recebeu. Bola volta com Leandro Almeida. Ramirez, pede, Ramirez! Toca! Diego Souza. Diogo. Pato dividiu. Diego Souza dá de bico para trás. A bola chega no Leandro Almeida. Diego Souza. Chamando o Diogo pela esquerda. 0 para a seleção olímpica, 1 para os craques do Brasileirão. Temos quase 44 minutos no primeiro tempo. Wagner. Leonardo. Diogo na tabela com Leonardo. Chegou atropelando o Léo Moura. Falta do lateral da Portuguesa no lateral do Flamengo. A primeira partida da seleção olímpica brasileira aconteceu há 55 anos, em 52. Foi na Finlândia pelos Jogos Olímpicos de Helsinki. O Brasil goleou a Holanda por 5-1. O Brasil se preparando para os Jogos. Vem aí Pequim, daqui a 8 meses. Esse é o primeiro jogo da seleção olímpica do Dunga. O Dunga já adiantou que vai convocar 3 jogadores com mais de 23 anos. Paulo, você acredita em um por setor? Um zagueiro, um jogador de meio campo ou um atacante? É possível, Luiz. É possível que haja essa distribuição, sim. Léo Moura. Esse é Richarlison com algum espaço. Boa bola para o Josiel na direita. Acosta se posiciona esperando o cruzamento. Último toque do Leonardo. Torino, tudo indica então que o Dunga vai fazer essas primeiras 3 alterações no início do segundo tempo. Esses 3 jogadores já foram mandados para o aquecimento, é muito provável. Aos 45, apita Heber Roberto Lopes. Fim de primeiro tempo e os craques do Brasileirão vão ganhando. 1 para os craques do Brasileirão, gol do uruguaio Acosta, 0 para a Seleção Olímpica do Brasil. Vamos ao gramado com o Vitorino Sherman e com o Bruno Cortes. Deixa eu ver aqui o Alexandre Pato. Pato, faltou entrosamento ou um pouquinho de ousadia? Não, falta acertar nos detalhes. Quem
errar menos e acertar mais os detalhes, vai sair vencedor. Bruno. Aqui ao lado do Joel Santana. Joel, gol até agora do Acosta. Queria um Acosta no Flamengo? É um bom jogador, não resta dúvida. É um jogador que fez um bom campeonato brasileiro e é um jogador de muita qualidade. Tá gostando? Tá bom o jogo, estamos jogando bem, jogando legal. Obrigado, Joel. Vitorino. Deixa eu ver aqui o Diogo. Diogo, como é que você analisa o primeiro tempo da seleção olímpica? Bom, não foi muito bom, né? O calor também está muito forte, prejudica um pouco. Mas a gente tem que tentar trabalhar um pouco da bola, né? Já que está muito calor. A gente está tentando muito na jogada individual. Então, acho que a gente trabalhando um pouco mais, jogando em conjunto, a gente vai melhorar. Talvez por conta da ansiedade, querer mostrar serviço para o treinador? Não, nem isso. Acho que, como eu te falei, né? Tá tentando bastante jogada individual. Acho que se a gente tocar mais a bola, trabalhar um pouco mais, a gente vai chegar com mais objetivo no gol. Ao lado aqui do Léo Moura. Léo Moura, lá pela direita ainda estava muito calor, aqui na esquerda já está uma sombrinha. Será que vem pro segundo tempo, vai aproveitar essa sombra? Não, acho que vai jogar todo mundo, né? Já foi combinado que vai trocar, mas quem jogou aqui desse lado no primeiro tempo se deu bem. Mas acho que o importante foi a dedicação de todo mundo, mesmo estando de férias, no primeiro tempo 1 a 0 no placar. Valeu a pena para mostrar o serviço pro Dunga? Com certeza, a gente vem mostrar nosso trabalho, até porque é o nosso nome que está em jogo. Obrigado, Léo Moura. Para fazer a movimentação ali próximo ao Pato também. Vamos ver o que elas resultam. Mas basicamente, você está vendo aí o Toró, o Thiago Neves, número 20. O 22 aqui é o Pedro Odoni. Está passando agora ali o Charles. Basicamente, o que essa seleção precisa é ter um pouco mais de confiança na hora de tentar as jogadas. Ela ficou muito passiva, assistindo a troca de passes da seleção de craques do Brasileirão. Os dois times vão voltando agora para o segundo tempo. Vitorino Sherman já confirmou as alterações na seleção olímpica. Bruno Cortes. Na seleção de craques do Brasileiro são 5 as mudanças. Entrando o Felipe no lugar, na verdade o Diego Cavalieri no lugar do Felipe, o André Santos no lugar do Juan, Pierre no lugar do Hernanes, o Leandro Amaral no lugar do Josiel e o Aloysio no lugar do Acosta, aqui ao lado do Aloysio. Aloysio é uma boa chance, apesar de já estar aí na ressaca de título, comemorando muito. Agora é uma boa chance de estar mostrando serviço pro Dunga? Com certeza, né? Eu acho que todo jogador quer mostrar. Mas eu tenho certeza que tem mais jovem aí que quer mostrar mais ainda. Isso aí, para nós, é uma alegria, uma gratificação muito grande estar participando desse jogo amistoso contra a seleção. Obrigado, Aloysio. Vitorino. Deixa eu ver aqui o Jorginho, técnico da seleção. Hoje auxiliar está representando o Dunga aqui. Ô Jorginho, que análise você faz do primeiro tempo e o que a comissão técnica pensou para essas modificações? A gente estava perdendo muita bola, a gente estava tendo pouca tranquilidade, né? Perdendo com facilidade a posse de bola, não virando a jogada, e com isso a gente deixou a equipe deles, uma equipe experiente, jogadores mais velhos, com um calor como esse, né? Tendo a posse de bola, facilitou muito para eles. A gente começou a correr, dar pique muito longo, a gente cansou muito mais. Agora, nessas substituições, dá um pouquinho mais de gás, inclusive tranquilidade um pouquinho, para ter um pouco mais de posse de bola. Obrigado, Jorginho. Luiz. Paulo César Vasconcelos. O Jorginho tem toda a razão, afinal de contas, esse time cedeu muito espaço, não conseguiu ficar com a bola nos pés, não conseguiu fazer uma ligação ordenada entre defesa e ataque, ou foi na base do chutão, ou tentando a jogada individual. Com essas modificações, acredito que procura-se um equilíbrio, que a seleção não teve no primeiro tempo. Saída no segundo tempo é da seleção dos craques do Brasileirão. Com o novo ataque, Leandro Amaral e Aloysio, com ataque poderoso também. Começam as emoções do segundo tempo. Leandro tocando atrás. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Léo Moura. Leandro Amaral. Ibson tocando com Leandro Amaral. Aloysio espera o cruzamento. Ótima bola para o Léo Moura. Na linha de fundo ele prende, tentou de letra, ajeitou o corpo, fez o cruzamento. Aloysio girou bonito. Na sua característica, jogador muito forte fisicamente, protegeu com o corpo mais uma vez para você. E em cima do zagueiro que ele conhece muito bem, né? Que foi o Breno. Bonita jogada do Aloysio, defesaça do Renan. Escanteio para os craques do Brasileirão. Reposição veloz. Tentativa para o Thiago Neves. Thiago Neves revelado pelo Paraná Clube. André Santos recuou para o Diego Cavalieri. Toque de cabeça do Toró para trás. Aloysio usando o corpo mais uma vez. O corte foi do Leandro Almeida. Toró. Daí para o Ney. Ney está com 22 anos. Charles tocando na esquerda.
Leonardo. Temos 1 minuto no segundo tempo. Você acompanhando no Sport TV e você acompanhando na Globo Internacional. A seleção olímpica do Brasil jogando contra os craques do Brasileirão. Leandro Amaral. Jogador que não sabe se vai continuar no Vasco no próximo ano. Leandro na linha de fundo faz o cruzamento. Olha o gol! Gol! É dos craques do Brasileirão, Ibson! Numa linda cabeçada depois do cruzamento preciso do Leandro Amaral. Ibson! 2 para os craques do Brasileirão, 0 para a Seleção Olímpica do Brasil. Paulo César Vasconcelos. Essa jogada tem algo de muito interessante. Quem cruza é o atacante e quem marca é o jogador de meio de campo. A prova da versatilidade desses dois jogadores, o Leandro Amaral e do Ibson, que você vê aí levantando para comemorar, recebendo primeiramente o abraço do Aloysio. A seleção dos craques do Brasileirão começou explorando muito bem aqui as costas do Leonardo. Foi numa bola perdida pelo Leonardo que se iniciou esse contra-ataque. Bruno Cortes. O Ibson, Luiz, marcou 6 gols no Campeonato Brasileiro, todos no Maracanã. Foi o artilheiro do time carioca no Brasileiro ao lado de Juan e Souza. Thiago Neves bateu de fora o jogador do Fluminense. Tiro de meta para Diego Cavalieri. Vitorino Sherman. Jorginho levantou-se rapidamente, já foi à beira do gramado ali passar as instruções. Bonita cabeçada do Ibson. Mais uma vez para você o segundo gol dos craques do Brasileirão. Tivemos algumas alterações na seleção olímpica. Vamos confirmá-las agora para você. Vamos à confirmação das substituições. Temos agora 3 minutos no segundo tempo. Saiu o Diogo, entrou o Thiago Neves. Uma das alterações, o Diego Souza saiu para a entrada do Pedro Ken. Essa é uma alteração no meio campo. O Thiago Neves foi jogar no meio campo. O Wagner saiu para a entrada do Pedro Odoni, centroavante. E tivemos o Ramires saindo para a entrada do Toró. Essas as alterações na seleção olímpica do Brasil para você. Thiago Neves. Pedindo para o Leandro Amaral. Ibson. Abertura aqui na direita para Léo Moura. Pierre tocou atrás. E o passe errado do Thiago Silva. Logo depois da Seleção Olímpica do Brasil contra os craques do Brasileirão, tem mais brasileiros sub-20 para você. Atlético Mineiro e Santos. É o Thiago Neves. Você está revendo o lance. Pediu uma falta aí do Ibson nessa jogada. Ney. Thiago Neves se apresentou no meio. Charles. Pedro Odoni. Toró. Pedro Ken tocando aqui na esquerda para Leonardo. De novo Toró. Jorginho gostou da movimentação. Todo instante você escuta os técnicos gritando aí. Pedro Odoni voltou o lance, voltou errado. Dá um presente para o Ibson. André Santos. Era jogador do Figueirense, voltou a jogada. Ibson. Falta do Thiago Neves. Thiago nasceu em Curitiba. Foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro de 2005 pelo Paraná Clube, jogando pelo Paraná. Jorge Wagner no cruzamento, é escanteio para a seleção dos craques do Brasileirão. Você viu ali o zagueiro Leandro Almeida. E agora um outro Leandro Amaral. 2-0 para os craques do Brasileirão. Esse é André Santos. Cruzamento na direção do Aloysio. O companheiro dele fez o corte, Breno tirando. André Santos é outro que ainda não tem o futuro definido. Jogou no Figueirense brasileiro, mas não sabe se continua no time de Santa Catarina. São vários jogadores em campo com o futuro indefinido. Os demais reservas dos craques do Brasileirão vão agora para o aquecimento. 2-0, craques do Brasileirão para você aqui no Sport TV. Cobrança fechada, a tentativa era para o Thiago. Está jogando Pedro Ken. Alexandre Pato. Pedro Odoni disparou no meio. Ótimo lançamento do Pato. Odoni bateu de fora, tranquila defesa do Diego Cavalieri.
Leandro Amaral. Richarlison, Leandro, passe errado, presente para o Alexandre Pato. Passou pelo Léo Moura. 2 na marcação, ainda Pato, encarou a marcação. Léo Moura ganha. Ibson. Ibson está com 24 anos. Pierre voltando com Diego Cavalieri. Paulo César Vasconcelos. Marcos vem se recuperando mais uma vez. Com Marcos 100%, quem deve ser? Quem é o seu goleiro titular do Palmeiras? O Marcos 100%, Marcos. Temos 7 minutos no segundo tempo. Campeão da Copa do Brasil, Saad. A Daniela Alves enfrenta o Radar amanhã, 7 horas da noite. Tem futebol feminino, Saad e Radar. Antes, o Sport TV está na área fazendo aquecimento para você às 6 horas. Leandro Amaral. Jogando com Léo Moura. Luiz. Vitorino Chermon. Pedro Quem tem 20 anos, joga no Coritiba, tem 1,81 m, 75 kg. Pedro Oldoni tem 22 anos, joga no Atlético Paranaense, 1,90 m, 82 kg. Os Pedros são rivais. Alexandre Pato. Richarlison ganha. Aloísio. Charles. Está jogando o volante do Cruzeiro, tocando com o lateral do Atlético Paranaense, Ney. Pedro Quem. Pedro Oldoni. Debra Charles. Leonardo passou, pediu e recebeu na esquerda. Tem a marcação do Leandro Amaral. Pedro Oldoni. De novo Leonardo. Pedro Quem. Toró. Ney. Thiago Neves. Você ouviu o pedido de paciência. Todo o clima do jogo, todas as informações. Porque aí passa por ficar com a bola, trabalhar mais a jogada, olhar, ver qual é o companheiro que está mais bem colocado. Não precipitar. Léo Moura. Passe errado para o Ibson. Thiago Neves ganha. Domina bem o jogador do Fluminense. Limpou a jogada. Tocou para o Pedro Quem dentro da grande área. Bateu cruzado. Corte do Thiago Silva. Porque essa equipe, a Seleção Olímpica mesmo, tendo sofrido um gol com 1 minuto, com 2 minutos de jogo no segundo tempo, você vê que ela está com um comportamento diferente do primeiro tempo. Está ficando mais com a bola. Você reviu a finalização do Pedro Quem. Thiago Neves batendo o escanteio. Cobrança na entrada da pequena área. Corte foi do Richarlison na sequência. A dividida na esquerda. Vem a Charles. Vem a Seleção Olímpica. O cruzamento. Bola fechada. Thiago Neves evitou a saída. A bola dentro da grande área. Mais um cruzamento para a segunda trave. Gira Pedro Quem. Volta o lance. Charles. Você viu o Diego Cavalieri pedindo para a defesa sair. Toró. Pedro Oldoni. Toró. Ótima bola para o Leonardo com muito espaço. O lateral capricha no cruzamento, bola fechada demais. Defesa de Diego Cavalieri, goleiro do Palmeiras. Mais uma vez o cruzamento do Leonardo. E a tranquila defesa do Diego Cavalieri. Para o jogo mais uma vez a Seleção Olímpica. Thiago faz o lançamento para o Pato. Absoluto Léo Moura. Amanhã tem Bem Amigos com o Galvão Bueno, não perca. Bem Amigos com o Galvão às 9 horas da noite. Os convidados são Cacá Bueno, bicampeão da Stock Car, e o Antônio Carlos, coordenador técnico do Corinthians. Jorge Wagner. Para o
Preocupação com o espaço, todo o clima do jogo, os treinadores gritando, os jogadores se comunicando em campo e você escutando tudo. Richarlison. Boa virada de jogo. Esse é André Santos. Faz o cruzamento na direção do Aloísio. Breno tirou. Leandro Amaral. Aloísio. Ganhou no corpo, segundo o Weber Roberto Lopes com falta. Falta do Aloísio. Mais uma vez na imagem, o ainda jogador do Vasco da Gama, Leandro Amaral, e a falta do Aloísio. Jogadores que saíram no intervalo da seleção dos craques do Brasileirão agora já estão aqui de banho tomado, assistindo a partida no banco de reservas. O Rodrigo Souto está fazendo um aquecimento forte aqui. É ele, Joilson e Martinez. André Santos. Jorge Wagner. Ibson volta o lance. Miranda. De novo Miranda, que começou no Curitiba. Ele deixou com o Thiago Silva, que começou no Juventude de Caxias do Sul, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro. Lançamento do Léo Moura, bola para o goleiro Renan. Pedro Quem. Toró. Thiago Neves. Esse é Pedro Quem. De novo Thiago Neves. Acabou bobeando, perdeu para o Pierre. Esse é o lance que você percebe claramente como o jogador está ansioso. O Thiago Neves é um jogador de habilidade, um jogador técnico, mas você viu que ele ficou tão ansioso em que jogada realizar que acabou se complicando e perdendo a bola. Está sentindo ali o Thiago Neves. Mancando um pouco o jogador do Fluminense. André Santos. Jorge Wagner pediu na frente, a bola foi tocada no meio. Agora sim chega no Jorge Wagner. Pierre. Vai para Ibson. Thiago Silva. Bola vem de pé em pé, chega no Leandro Amaral. Passa na fogueira para o Léo Moura. O Léo optou por não dividir com o Leonardo. Ibson. Já falta no Ibson. O Ibson está se desentendendo com o Charles, hein? Dois a 0 para os craques do Brasileirão. Que daqui a pouco vão ter Martinez e Rodrigo Souto em campo. E vai saindo agora o juiz. Saindo o Weber Roberto Lopes, entrando Paulo César Oliveira. Entrando o juiz Paulo César Oliveira. Falta para André Santos bater. Ele faz um cruzamento fechado demais, bola tranquila para o Renan. Luiz na seleção dos craques do Brasileirão. Martinez vai entrar no lugar do Jorge Wagner. Rodrigo Souto no lugar do Ibson. Daqui a pouco mais duas alterações nos craques do Brasileirão. Fica faltando só o Joilson. Jorge Wagner fez a virada aqui na direita. Joilson, uma das contratações do São Paulo para o ano que vem. Toró. Pedro Quem. Toró. Charles. Charles foi campeão mineiro pelo Ipatinga. Campeão em 2005 pelo Ipatinga, jogou no Cabo Friense em 2006. Disputou o último Campeonato Mineiro novamente pelo Ipatinga. Finalmente esse ano teve uma boa chance no Cruzeiro. O Cruzeiro tem convênios com Ipatinga e com Cabo Friense.
Daqui a pouco mais 3 alterações na seleção olímpica. Vem aí Apodi, Léo e Maicon. Apodi que vai para o Cruzeiro no ano que vem. Ibson acabou perdendo para o Pato. Vão sair. O Pato empurrou. Vitorino Sherman. Vão sair Ney, Leandro Almeida e Charles para a entrada de Apodi, Maicon e Léo. Paulo César Vasconcelos. Apodi foi um dos melhores jogadores da Série B do Campeonato Brasileiro, que você acompanhou aqui no Sport TV. É um lateral que se projeta muito, vai participar, vai dar um pouco mais de velocidade pelo lado direito aqui. É muito curioso observar uma coisa. Ao longo da semana, na Granja Comari, o Ney foi um jogador solto, descontraído, incisivo até no apoio ao ataque. Hoje, já na partida oficial, sentiu um pouco. Ficou mais tímido, mais preso na marcação. Leandro Amaral. Vai para Richarlison. O Rick toca ótima bola na direita. Léo Moura caprichou no cruzamento. Olha o gol! Gol! É dos craques do Brasileirão. Leandro Amaral. Mais um gol de cabeça em outro cruzamento da direita. Leandro Amaral. 3-0 para os craques do Brasileirão. Paulo César Vasconcelos. Esse lance mostra a deficiência que a seleção olímpica tem na bola cruzada sobre a área, embora tenha 2 zagueiros bem altos, o Breno e o Leandro Almeida, e você vê que nenhum dos dois estava na marcação sobre o Leandro Amaral. Outra deficiência constatada, não há uma cobertura no lado esquerdo, e muitas vezes o Leonardo recebeu bola nas suas costas e não conseguiu fazer a marcação de forma eficiente. Como observação, é o primeiro passo para essa seleção olímpica. Não se pode crucificar nenhum jogador dessa seleção, muito pelo contrário, eles continuarão a ser observados atentamente pelo Dunga e por toda a comissão técnica, e dá para ver também o que precisa ser trabalhado. Agora, quem pensava num jogo festivo, vê que a seleção de craques do Brasileirão está levando o jogo bem a sério. Jogadores querendo mostrar serviço para o técnico Dunga. Thiago Neves. Bola tocada para o Maicon no meio. Vamos ver a primeira jogada do Apodi no jogo. O lateral tentou bater para o gol. Defesa do Diego Cavalieri. Prova que eu falo da ansiedade. O Apodi limpou a bola para a perna esquerda e de onde ele estava ele mandou para gol. Esse é um aspecto que tem que ser muito trabalhado nessa categoria. A ansiedade. E aí ela leva a precipitação de querer decidir um lance quando às vezes há um companheiro mais bem colocado que poderia receber o passe. É uma categoria que você tem que olhar de outra forma. Não se pode olhar essa categoria como se olha muitas vezes para a seleção principal. Apodi dividiu. 19 minutos no segundo tempo, 0 para a seleção olímpica brasileira, 3 para os craques do Brasileirão. Luiz Leandro Amaral foi o artilheiro do Vasco no Brasileiro com 13 gols, fez 29 na temporada, artilheiro também desse ano de 2007. Não é à toa que a torcida do Vasco, nos últimos jogos do Brasileiro, vinha pedindo e muito para o Leandro ficar no Vasco. Jorginho conversando nesse momento com o Dunga pelo telefone em relação ao Apodi. O Apodi se chama Luiz de Alisson de Souza Alves, nasceu em Apodi, tem 20 anos, jogou no Vitória, está no Cruzeiro. Thiago Neves faz o cruzamento, bola forte demais. Apodi, que é uma cidade no Rio Grande do Norte. Seleção Olímpica do Brasil começa a sua preparação para Pequim. Thiago Neves foi convocado para essa seleção, ele se destacou no Campeonato Brasileiro e declarou ao longo do Campeonato Brasileiro que pretendia antes chegar à Seleção Olímpica para depois ter uma chance na seleção principal. Bola tocada de cabeça pelo Martinez. Aloísio. Ainda o Aloísio. O juiz acabou atrapalhando ali o Aloísio. Martinez dividiu a sobra do Richarlison. Rodrigo Souto. Martinez, Richarlison. Vai para André Santos. Cara a marcação, passa pelo Apodi. Richarlison, Leandro Amaral. Rodrigo Souto. Léo Moura. Leandro Amaral, Léo Moura. Pierre. A torcida grita, olé. Richarlison. Joga com categoria a seleção dos craques do Brasileirão.
Mais 4 modificações vão entrar o Renan. Perdão, vão entrar o Felipe. Vamos ver esse ataque do Léo Moura. Sai o cruzamento, o Renan. Vitorino Sherman. Felipe, Keirson, Rodolfo e Valmir. (3-0 para os craques do Brasileirão. Lembrando que a Argentina é a atual campeã olímpica. E vem aí o Joilson também. Vai sair o Léo Moura. Pedro Quem. Com a confirmação da saída do Léo Moura, ficará em campo até o fim da partida aquele que eu considero hoje o melhor jogador da seleção de craques do Brasileirão, Richarlison. Uma atuação muito interessante, porque é um jogador que provavelmente todo técnico gostaria de ter na sua equipe, pela versatilidade, pela movimentação e pelas possibilidades que ele cria para um time. Hoje, embora essa equipe esteja desentrosada, o que ele criou de alternativas, ora protegendo a defesa, saindo para o ataque pelo lado esquerdo, pelo lado direito, foi muito interessante de acompanhar. Luiz. Vitorino Sherman. Felipe no lugar do Renan. Rodolfo no lugar do Breno. Valmir no lugar do Leonardo. E Keirson no lugar do Pato. Havia muita expectativa em relação à participação do Alexandre Pato. Daqui a pouco eu quero saber a opinião do Paulo César Vasconcelos. Léo Moura. Rodrigo Souto. Fez o toque no meio. Leandro Amaral pro Aloysio. Para trás, não chegou no Richarlison. Paulo César Vasconcelos. Gostou da atuação do Alexandre Pato? Foi bem discreta, Luiz. Eu creio, eu não faço parte daquele grupo que entende que o Alexandre Pato já deveria estar na seleção principal. Muito pelo contrário, eu acho que ele tem que cumprir várias etapas. Então, vê-lo em campo hoje, o início do jogo dele foi muito interessante, se movimentou, mas depois, quando passou a atuar mais pelo meio, ele praticamente sumiu da partida. E creio que vai ser assim, ele está numa fase de formação. E essa fase de formação, a sorte dele é que a comissão técnica da seleção brasileira, encabeçada pelo Dunga, não vai queimar etapas em relação ao Alexandre Pato. Ele vai observá-lo, ele tem que ser trabalhado com muito carinho, com muito cuidado, mas sem precipitar e sem queimar nenhuma etapa. Esse é Rodrigo Souto, jogador que começou no Vasco da Gama. Leandro Amaral. 23 minutos no segundo tempo aqui no Engenhão, no Estádio Olímpico João Avelange. Pedro Quem. Prendeu, acabou perdendo a bola para o André Santos. Leandro Amaral. Léo Moura. Pierre. André Santos tocando na esquerda. Martinez. Rodrigo Souto voltou à jogada. André Santos. Thiago Silva abre na esquerda. Richarlison. Léo Moura. Joga para o lado para sair. Saindo Leonardo Moura, bicampeão carioca de juniores pelo Botafogo em 97 e 98. Rodou muito o Léo Moura. Mas que finalmente se firmou no Flamengo. É um jogador que no Rio de Janeiro já atuou no Fluminense, no Botafogo, no Vasco da Gama e no Flamengo, depois em São Paulo, no São Paulo e no Palmeiras, mas sempre teve uma carreira muito irregular. No Flamengo, e especialmente nessa temporada de 2007, ele teve uma temporada mais linear. Pois é, no Flamengo, ele já disputou 139 partidas. Em São Paulo, no Palmeiras e no São Paulo, ele jogou muito pouco. Bola para Richarlison. Ganhou na boa ali o Pedro Odoni. Thiago Neves puxando o contra-ataque. Ótima abertura para o Keirson. Levantou a cabeça. Ainda Keirson. Ele está dentro da grande área. Voltou a jogada. Pedro Quem, são dois jogadores do Curitiba. Thiago Neves voltou o lance. Maicon abre na direita para Apodi. Sai o cruzamento. A tentativa era para o Pedro Odoni. Toró. Boa bola. Keirson. Gira no meio de dois. Temos escanteio para a seleção olímpica. Lembrando que em 2000 a seleção brasileira foi eliminada de forma impressionante das Olimpíadas de Sydney por Camarões. Seleção que tinha Ronaldinho Gaúcho. E Camarões acabou com a medalha de ouro.
Cobrança e a boa saída do Diego Cavalieri. Pierre levantou demais ali o pé em cima do Toró. A sobra do Apodi. Léo voltou a jogada. Apodi. Paulo César, você acha que o Apodi chega para ser titular no time do Cruzeiro do ano que vem? Acredito que sim, até porque a temporada que fez no Vitória o credencia para isso. Você vai vendo o primeiro jogo da seleção olímpica comandada pelo Dunga, com apenas um jogador que atua fora do Brasil, Alexandre Pato. A seleção olímpica vai perdendo para os craques do Brasileirão por 3-0. Toró. Quebra Apodi. Pedro Odoni pediu na frente, Apodi faz o toque para o Pedro Odoni. E a falta no Apodi. Thiago Neves abrindo aqui na esquerda. Não dominou o Keirson. As grandes revelações do Coritiba, o Keirson. Keirson tem apenas 19 anos. Foi o artilheiro do Coritiba no Campeonato Paranaense de 2007 com 9 gols. Joilson virou a jogada na esquerda. Esse é André Santos. Richarlison faz o cruzamento para o Aloysio. Leandro Amaral tocou de cabeça. Domina Pedro Ken. A torcida volta a pedir Obina. Saiu com o Keirson a bola da Seleção Olímpica do Brasil. Comandado por Washington, o Urawa do Japão enfrenta o Sepahan. Mundial de Clubes da FIFA amanhã às 8h30. Quem vencer esse jogo encara o Milan na próxima quinta-feira. Já o Santana chamou o Thiago Silva, avisou que estão faltando 10 minutos para o time tocar mais a bola. Só que está faltando mais. Que é o que tem feito a seleção de craques do Brasileirão desde que marcou o seu terceiro gol aos 17 minutos. Tocado a bola, ficado mais tempo com a bola nos pés, evitando se desgastar, ó, veja só. E o toque está saindo até com certa facilidade. Joilson. Essa tabela o torcedor do São Paulo quer ver no ano que vem. Joilson tocando pro Aloysio. Está jogando a Podi. Você na Globo Internacional acompanhando essa transmissão do Sport TV. 3 para os craques do Brasileirão, 0 para a Seleção Olímpica do Brasil. Maicon tocando para a Podi. Toró. Valmir. Chamando o Thiago Neves. Pedro quem erra o passe, dá um presente para o Joilson. Miranda. Temos quase 30 minutos no segundo tempo. Esse é Martinez, revelado pelo Guarani de Campinas. André Santos. Dá um presente para o Thiago Neves. Lançamento para o Keirson. Pedro Odoni. Domina o centroavante do Atlético Paranaense. Keirson. Daí para Apodi. Keirson tentava o Pedro Ken. Não dá para acusar os dois de falta de entrosamento. São dois jogadores do Coritiba. Pierre voltando com o Richarlison. Aloysio e Leandro Amaral esperam um cruzamento. De novo Richarlison. Martinez. O jogador do Palmeiras toca no meio com Pierre. De novo Martinez. 3-0 para os craques do Brasileirão. Daqui a pouco para você tem mais Campeonato Brasileiro Sub-20. Daqui a pouquinho, todas as emoções de Atlético Mineiro e Santos. E depois de Atlético Mineiro e Santos tem troca de passes. Joilson. Leandro Amaral. Rodrigo Souto.
Último toque do Toró. Curioso observar, Luiz, que a seleção olímpica sofreu 2 gols no segundo tempo, mas foi no segundo tempo que ela teve um desempenho um pouco mais regular, conseguindo ficar com a bola nos pés. No entanto, não conseguiu deter a troca de passe da equipe de seleção dos melhores do brasileiro. Olha o Joilson na entrada da área, tentou o chute colocado. André Santos, Miranda, com categoria, André Santos. Tenta a ultrapassagem. E a falta marcada pelo árbitro Paulo César Oliveira. Seleção Olímpica do Brasil começando a sua preparação para Pequim. Você acompanhando também os craques do Brasileirão. Os craques vão vencendo por 3-0 a Seleção Olímpica. Felipe dá um chutão para frente. Thiago Silva de cabeça. Martinez. (32 no segundo tempo). De novo Martinez. Passe errado para o Leandro Amaral. Sai para o jogo Léo. Thiago Neves. Apodi. Keirson. Apodi. De novo vem na diagonal, vem para o meio. Apodi adiantou demais, ele tocou de cabeça. Thiago Neves. Thiago é um jogador de um chute muito forte. Arriscou apenas um chute no segundo tempo, Thiago Neves. Toró. Vem para cima a Seleção Olímpica. Thiago Neves. Pedro Odoni de cabeça, tentava o Toró. Ganhou o Rodrigo Souto. Falta do Toró no Rodrigo Souto. Orientação para o Apodi, você tendo todo o clima do jogo. Toró antes do Joilson. Valmir. Falta no vôlei. O caminho do Penta, toda a trajetória do São Paulo até a conquista do 5º título brasileiro especial, São Paulo pentacampeão. Hoje às 9h30 da noite para você no Sport TV. Antes tem troca de passes de 8 às 9h30. Thiago Silva. Paulo César Vasconcelos, durante muito tempo, muitos acharam que o futebol brasileiro não tinha bons zagueiros. Hoje nós temos excelentes zagueiros para a seleção principal. Um zagueiro como o Thiago Silva, por exemplo, tem tido poucas chances. Não só no futebol, em atividade no futebol brasileiro, mas também fora do Brasil. Você tem o Miranda, você tem o Thiago Silva, tem o Alex Silva, que não está aqui, que se lesionou. Vamos ver o Keirson com a bola dominada. Driblou dentro da grande área. Seleção Olímpica tenta o seu gol. Keirson na linha de fundo, Thiago Neves pediu, sai o cruzamento. Pedro Odoni de cabeça, Odoni tem 1,90 m de altura. Ele cabeceou para fora. Paulo César Vasconcelos. Esse tem uma boa salva de zagueiros. Lá fora tem o Luizão, o Juan, o Lúcio, que são unanimidades hoje na seleção brasileira. É um momento do futebol brasileiro muito bem servido de zagueiro. Pedro Odoni, eu falei que tem 1,90 m, ele também nasceu em Pato Branco, cidade do Alexandre Pato. Thiago Silva. André Santos tocou no meio. Rodrigo Souto. Aloísio. Pierre abre com o Joilson. Aloísio. Você viu o Toró sendo orientado na marcação, ouviu o Jorginho falando com o Toró. Richarlison. Vem para cima da marcação do Apodi. Leandro Amaral. Apodi faz o corte. Bola dividida e a falta a favor da Seleção Olímpica. Está jogando o Valmir. Thiago Neves. Valmir faz a ultrapassagem. Pedro Odoni. Maicon. Pedro Quem. Thiago Neves. Você vai vendo em ação
Jogando com a camisa da Seleção Brasileira Olímpica, algumas das grandes revelações do futebol brasileiro. Rodolfo. Apodi. Thiago Neves pediu, Apodi viu, o Thiago levantou a cabeça, Thiago faz o lançamento. Bola aqui na esquerda. Pedro Odoni espera o cruzamento. Pedro Quem. Campeão da Copa do Brasil de futebol feminino, Saad enfrenta o Radar amanhã às 7 da noite. Saad e Radar antes às 6, tá na área. André Santos. Richarlison. Martinez tocou de primeira, Toró fez o corte. Rodolfo levanta a cabeça, toca na direita. Apodi. Miranda chega na marcação. Pedro Odoni. Toró. Vai para Maicon. Maicon na sua segunda temporada no time de cima do Internacional. Ele vai bater daí? Não. Ameaçou, levantou a cabeça, achou o Thiago Neves. Thiago viu a subida do Valmir pela esquerda. Bom toque. Pedro Quem. Thiago Neves. Tentou passar no meio de dois. Miranda sai jogando. Leandro Amaral tentou um drible de corpo, foi esperto o Léo. Aloysio não domina, Toró. Briga com a bola o Toró. Falta do Aloysio. Hoje é a falta do atacante do São Paulo no meio-campo do Flamengo. 38 no segundo tempo. Daqui a pouco tem Brasileiro Sub-20, tem Atlético Mineiro e Santos para você no Sport TV. Jorginho pedindo para o Valmir apoiar mais. Vira a linha de fundo. Detalhes da Seleção Olímpica com o Vitorino Sherman. As informações dos craques do Brasileirão você acompanha com Bruno Cortes. Atendendo. Valmir veio à linha de fundo, Paulo César Vasconcelos. O curioso, Luiz, é que isso aconteceu muito pouco durante a partida, embora tenha sido intensamente treinado na Granja Comari. Primeiro cartão amarelo do jogo agora para o Richarlison, reclamou de uma falta que ele cometeu, chutando a bola e levou amarelo. É coisa do critério, né? O Juan, no primeiro tempo, puxou a camisa do Charles, insistentemente, e o Weber Roberto Lopes, não vou dar cartão amarelo, provavelmente por entender que é um jogo festivo. Já o Paulo César Oliveira vê de outra forma. Na mesma partida, vejam que o grande problema da arbitragem é sempre não ter um critério para definir o comportamento em determinados lances. Martinez. Chamando André Santos. Lateral do Figueirense encara a marcação do Apodi. André Santos bateu pro gol, bateu para fora. Ficou cara a cara com o Felipe. Veja a jogada do André Santos. Deu sorte no lance. Estava bem colocado o goleiro Felipe. Felipe, goleiro revelado pelo Santos. Jogou no time de cima do Santos já em 13 jogos. Mas esse ano jogou apenas 2 vezes o Felipe. Keirson tocou de cabeça, Miranda também de cabeça recuando para Diego Cavalieri. Amanhã tem Bem Amigos com a apresentação de Galvão Bueno. Galvão recebendo Cacá Bueno, bicampeão da Stock Car Brasil, e o Antônio Carlos, o novo coordenador técnico do Corinthians. Não perca amanhã às 9 da noite, Bem Amigos com o Galvão Bueno. Joilson. Aperta, Thiago, vamos! 3-0 para os craques do Brasileirão em cima da Seleção Olímpica do Brasil. Leandro Amaral. Martinez. De novo Leandro Amaral. Rodrigo Souto. Joilson. Esse é Richarlison. Aloysio. Toró ganha. Vamos tentar ouvir um pouco o Jorginho. Martinez chegou atropelando o Thiago Neves. Você está revendo a falta. Ladrão! Ladrão, avisa! Richarlison. Bola para Diego Cavalieri. O juiz entendeu que o recuo foi involuntário. Tá aí o Jorginho.
pedindo para que o time se comunique mais dentro de campo, para que um jogador avise ao outro na chegada de um adversário. Temos 41 minutos. É o Brasil começando a sua caminhada para os Jogos de Pequim. Rodrigo Souto, bom corte do Valmir. Valmir tem 21 anos, nasceu em Cataguases, em Minas. Chegou esse ano ao Palmeiras e disputou 28 jogos pelo Palmeiras. Valmir já jogou no CRB, no Cruzeiro e jogou também no futebol turco, com 21 anos. Batendo o escanteio, Leandro Amaral. Bola na primeira trave, o Toró se abaixou. Thiago Neves. Vem para o ataque a seleção brasileira com o Pedro Odoni. Passou bem o jogador do Atlético Paranaense. Toca com o Keirson, que é do Coritiba. Jorginho pedindo a presença do Apodi no ataque, Thiago Neves. Não dominou o Valmir. Você acompanhando o amistoso da Seleção Olímpica com os craques do Brasileirão. Os craques do Brasileirão vencem por 3-0. Amanhã tem Mundial de Clubes. O Urawa do Japão, o time do Washington, enfrenta o Sepahan às 8h30 da manhã. Mundial de Clubes, e o vencedor de Urawa e Sepahan joga contra o Milan. Jogo na quinta-feira. Quarta-feira tem Boca e Etoile. Você viu a falta do Pierre. Chegamos a 43 minutos no segundo tempo aqui no Rio de Janeiro. Craques do Brasileirão 3, Seleção Olímpica do Brasil 0. Cobrança do Pedro Ken. Aloysio tocou de cabeça. Na sequência a bola fica com o Rodolfo. Rodolfo deixou a bola sair, é escanteio para a Seleção Olímpica. Keirson fica na pequena área, sai o cruzamento, cobrança mais aberta para o Pedro Ken. A bola fica com os craques do Brasileirão. Daqui a pouco tem mais brasileiros sub-20. Hoje você já acompanhou 2 para o Internacional, 0 para o Flamengo. O Inter garantindo a primeira colocação do grupo 1. Daqui a pouco tem Atlético Mineiro e Santos. Rodolfo ganhou no alto. E apita Paulo César Oliveira. Aos 44 minutos, termina o jogo. Paulo César apitou 30 minutos, deve ter olhado o seu cronômetro, deve ter calculado. Bom, eu entrei por volta dos 15, apito 30 minutos. Antes dos 45 do segundo tempo, fim de jogo. 3 para os craques do Brasileirão, 0 para a Seleção Olímpica do Brasil. Vitorino Germon, Bruno Cortes. Deixa eu chegar aqui no Alexandre Pato. Pato, que tipo de análise há para fazer dessa primeira apresentação dessa Seleção Olímpica? É o primeiro jogo, falta ainda entrosamento, mas a Seleção Brasileira está de parabéns, fez o melhor, a gente errou bastante, eles estavam melhor dentro de campo e agora é conversar com o professor Dunga e ver os erros. Foi entrosamento, foi ansiedade, teve ansiedade, você sentiu o grupo ansioso? O grupo queria ganhar, infelizmente erramos bastante e perdemos no detalhe. E em campo deu para sentir essa falta de entrosamento? Foram poucos dias na Granja Comari também. Aos pouquinhos, tem tempo até a Olimpíadas, aos pouquinhos vai melhorando, aos pouquinhos vão se entrosando e quando chegar a Olimpíada vai estar bem entrosado e quem sabe ser campeão. Você, Pato, particularmente, como é que você analisa a tua atuação? Dei meu máximo, não fui muito bem, mas estou aqui para somar e estou aqui para jogar junto com os companheiros. Bruno.
Obrigado, Vitorino, aqui ao lado da Costa, que fez um dos gols da seleção dos craques do Brasileirão. Costa, você de todos os jogadores que estavam aqui hoje, é o único que não pode ser convocado pelo Dunga, porque é um jogador uruguaio. Será que o técnico da seleção uruguaia está te vendo, vai te dar essa chance, Costa? Uno está esperando todo año, está esperando una convocación. Yo sé que es muy difícil, pero uno tuvo un gran año aquí en Brasil. Acho que vai chegar a convocação, tem que estar tranquilo. A Costa dizendo que está todo ano esperando por essa oportunidade, tem que ficar tranquilo porque vai chegar essa chance dele. A Costa fica no Náutico em 2008, vai para o São Paulo. Eu todavía não sei, agora vou viajar para lá, para Uruguai, semana que vem. Aí vou saber aonde vou jogar. Obrigado ao Costa dizendo que ainda não sabe para onde vai. Semana que vem vai para o Uruguai, provavelmente para passar as férias e só depois vai ter esse futuro definido. Vitorino, Sherman. Aqui ao lado do Toró. Toró teve a oportunidade no segundo tempo. Que tipo de análise você faz dessa apresentação aí da seleção olímpica? Logicamente a equipe da seleção brasileira não estava meio que adaptada. Foi jogadores de várias equipes. A equipe também dos caras também não estava meio adaptada, mas o ritmo, os caras são mais experientes. Mas o mais importante é que agora a gente vai ver a análise que o professor Dunga tem. Agora estou umas férias tranquilas. Se Deus quiser entrar um ano bem, fazer um bom trabalho nos seus clubes, para quem sabe se aproveitar de novo. Você acha que o time de alguma forma sentiu? Você acha que o time de alguma forma sentiu o peso da camisa da seleção? É o primeiro contato? Precisa de mais jogos para esse time? Com certeza é o primeiro contato. A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande vestir a camisa da seleção. Mas a galera já está bem experiente nos seus clubes. É o que eu falei, agora a gente espera botar uma dúvida na cabeça do professor Dunga. E quem sabe fazer um bom começo de ano para a gente poder se aproveitar novamente. Foi mais ansiedade ou falta de entrosamento, Toró? Com certeza, um pouquinho das duas coisas. Um pouco de entrosamento, um pouco de ansiedade. Mas o mais importante foi isso, que todo mundo tentou dar o máximo. Não vencemos, mas o mais importante é que todo mundo deu o máximo. Toró saindo aqui fechando o gramado, sendo aclamado pela torcida do Flamengo que está presente aqui no Rio de Janeiro. Luiz.